Estudo compara os estados do Amazonas e Pará durante a segunda onda da Covid no país. A pesquisa, que envolveu milhões de pessoas nas duas localidades, mostra a importância e a eficácia do tratamento no início dos sintomas. O estudo entre os dois estados vizinhos foi publicado numa revista internacional no último dia 24 de março. Gráficos mostram o impacto da doença desde o início da pandemia. Na primeira onda, em maio de 2020, Amazonas e Pará tiveram um avanço da doença em patamares semelhantes. O segundo, um pouco mais sério. E foi aí que eles começaram a aplicar o tratamento no início dos sintomas. E o resultado foi visto no segundo pico este ano, quando a curva não subiu tanto. Enquanto que no Amazonas, sem usar remédios antes das internações, a linha foi para lá em cima e registrou mortalidade acumulada por população 5 vezes maior do que no Pará. Os trabalhos são do professor da Universidade Federal do Espírito Santo, Francisco Emerick. Em 21 de maio, o governo do estado do Pará comprou medicamento para todas as prefeituras. Então, os médicos, dentro do sistema público de saúde, puderam, tendo os medicamentos, implantar o tratamento precoce. E aí, como resultado no ano passado, foi que o Pará foi o estado que decresceu mais rapidamente o número de mortes em relação ao pico. Em 70 dias, decresceu 95%. A pesquisa envolveu milhões de pessoas nos dois maiores estados vizinhos do Brasil e concluiu que na segunda onda os resultados foram significativamente diferentes no combate à Covid por conta das medicações. O cientista destaca que todos os tratamentos devem ser feitos sob a supervisão de um médico e não por conta própria do paciente. E, aliás, a lei do Brasil assim exige. Quem prescreve os medicamentos são médicos. Então, ao início, aí você pode perguntar, e ao início do sintoma, o que são o início dos sintomas? O início dos sintomas, quem define são os médicos. Aí foi bem estabelecido duas coisas importantes que eu acho que convém falar, que é a questão de medidas de prevenção, vacinas. O pesquisador tomou a iniciativa de estudar o tratamento imediato após perder um familiar em julho do ano passado no Espírito Santo, que, segundo ele, chegou a procurar o hospital público 4 vezes com sintomas e foi mandado de volta para casa. Na quinta, ele foi internado, entubado e não resistiu. Ele não recebeu o tratamento precoce. Trabalhou-se na sintomatologia. Então, importante. Por que não o tratamento precoce? Os resultados, na comparação dos dois estados, demonstram que o tratamento precoce foi importante para o estado do Pará. Então, você gostaria de estar em Belém ou você gostaria de estar em Manaus? A mortalidade foi 5 vezes mais. Por que foi isso? Então, no trabalho é colocado que você não pode tirar a priori essa possibilidade de tratamento precoce. O colapso vivido no Amazonas ensinou muita coisa, principalmente a quem se dedicou a entender esse fato. E foi olhando para todo o estado que um outro pesquisador encontrou um detalhe importante. O protocolo de atendimento imediato salvou o município de lá no meio do caos da segunda onda. Nós rodamos todo o Amazonas, fomos na maior parte das maiores cidades do estado do Amazonas, e em todas nós vimos o mesmo cenário, o colapso dos hospitais, o desespero, e surpreendentemente pousamos na um município chamado Coari, e Coari eles não haviam comentado absolutamente nada, hospital relativamente bem tranquilo, baixo número de hospitalizados. Eu conversando com a secretária de saúde, assim, nossa, e o que aconteceu? Porque aqui tornou-se uma ilha de tranquilidade no meio do estado do Amazonas. Ela falou assim, olha, ele até ficou muito sem graça, mas ela colocou, olha, aqui a gente fez tratamento com ivermectina de forma profilática e precoce com as pessoas. Nós demos aí pelo que eu me lembro, nós demos para 1/3 aí da população da cidade, a metade da população da cidade, de forma profilática ou
precoce. Coari, no Amazonas, tem mais de 85 mil habitantes e foi a única cidade do estado em que o pico de 2021 foi menor que o de 2020, diferente de Manaus, por exemplo, que foram maiores agora. O médico pesquisador descobriu ainda a eficácia de um novo medicamento contra a gravidade da Covid. A proxalutamida é uma medicação que é para câncer de próstata. Ela atua de forma extremamente potente contra receptores de androgênios, que são hormônios com ação de testosterona. E nós vimos uma redução bem drástica na mortalidade, no tempo de hospitalização nos pacientes que a utilizaram em relação aos pacientes que não usaram ou usaram placebo. O estudo foi bem robusto, assim, os achados foram bem robustos. O problema é que não é uma molécula aprovada, é uma molécula cuja capacidade de produção ainda está sendo avaliada. Então, assim, em primeira mão até eu conto para vocês que eu tenho muita vontade de estudar irmãos dessa molécula da mesma classe que já tem disponíveis no Brasil, de preferências de custo mais baixo. O Dr. Flávio Cadegiani finaliza destacando a importância de cuidar do paciente com Covid antes que ele piore, frente às mais de 3 mil mortes registradas por dia no Brasil. Enquanto a gente está no meio da catástrofe, é hora de agir mais e discutir menos. Então a gente precisa agir com o que a gente tem em mãos, com o que se observou mesmo de forma preliminar o que funciona. Então a gente precisa agir, em vez de discutir tão somente. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A gente segue falando sobre esse assunto, tenho o prazer de conversar aqui pela internet com o médico Pedro Omar Valadares, ele que faz parte também aí do Comitê de Enfrentamento da Covid lá no Amapá. Pedro Omar, nós acabamos de ver aí, então na reportagem duas situações, né, mostrando as reais situações do Pará e também do Amazonas. Enquanto isso, a sua equipe trabalha aí no Amapá, está preparando uma verdadeira guerra. O próprio nome do protocolo adotado por vocês demonstra que a estratégia é do Estado, né? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde a todos, boa tarde a todos da Band Ribeirão. Prazer estar aqui novamente falando em nome do Estado do Amapá e do nosso Comitê Médico e dizer que realmente nós encaramos essa guerra desde o início, sabendo da importância do enfrentamento do inimigo em todas as fases, em todas as trincheiras. E sem dúvida, a trincheira pré-hospitalar, ela sempre foi importante para fazer a contenção de casos, diminuição de pacientes que iriam agravar e superlotar os leitos de hospitais, como infelizmente estamos vivenciando agora nesse colapso praticamente a nível nacional. Nós sempre defendemos que existe sim a possibilidade de fazermos tratamento na fase inicial da doença. E a partir do momento que passamos a vivenciar, próximo aqui ao olho do furacão, aqui ao Amazonas, essa realidade, esse risco iminente de sermos também atingidos como efeito dominó, passamos a encarar como tratamento imediato. E todos os gestores, felizmente, nos entenderam a nossa ação, entenderam a necessidade de fazermos essa atuação, essa abordagem na fase inicial e, certamente, tem números, tem estudos, tem milhares de colegas médicos hoje, como o Dr. Flávio, que é um excelente pesquisador, um grande guerreiro, que não se conformou com a dipirona e casa, e está aí oferecendo esse trabalho belíssimo realizado lá no Amazonas, que acende sim a esperança de nós atuarmos na fase 1 e fase 2 da doença. Doutor, antes da segunda onda crescer efetivamente, o senhor disse, inclusive aqui no Jornal da Clube, que aumento de leitos de UTI não nos salvaria. A luta é para minimizar danos. Até mesmo a vacina emergencial, ela tem esse foco? Sem dúvida. A gente passou a encarar a pandemia como um tsunami. Independente do que nós fizermos, infelizmente ela vai passar. Lá no início a gente ficava imaginando maneiras de criar barreiras para que a onda não passasse. Nós aprendemos que isso infelizmente não é possível. Então o que nos cabe fazer durante esse enfrentamento? É exatamente isso, minimizar danos, contenção de danos, salvar vidas possíveis. E para isso nós precisamos atuar em todas as frentes. Não adianta só ampliar leito quando você está tendo uma contaminação acelerada. Resolve, salva pessoas, é importante. Com certeza. Mas só isso vai? Com certeza não também. Não adianta lockdown e aumentar leitos se nós não tivermos busca ativa de casos, identificação, isolamento e tratamento
pessoa. Nem todo mundo tem seu quarto, sua suíte para se isolar e poupar de riscos os seus familiares. Não é a nossa realidade aqui do Amapá, e acredito em muitas regiões e bairros do Brasil, de grandes capitais também. Então, e a vacinação precisa avançar. Sabemos que a vacina ela é importante, ela é fundamental nesse momento para fornecer uma proteção coletiva, ou seja, ela não garante uma proteção individual alta, mas coletivamente diminui risco de pessoas agravarem, terem os quadros mais graves ao mesmo tempo. Então, todas as medidas, elas têm seu espaço. Aqui no Amapá, a gente despolitizou o tratamento precoce, despolitizou o enfrentamento no pré-hospitalar, porque entendemos que todas as armas são importantes e ainda mais agora. Agora o nosso foco é diminuir tempo de colapso. E com certeza os números aqui nos mostram que ao longo desse ano de guerra nós mais acertamos do que erramos. Doutor Pedro Omar, o Conselho Federal de Medicina, na pessoa do seu presidente, inclusive, já demonstrou aí uma certa eficácia desse tratamento precoce. O senhor acha que essa briga política tem que parar nesse momento e pensar em salvar vidas? Sem dúvida. Nosso posicionamento, inclusive do Conselho Regional de Medicina, da Associação Médica Brasileira, do capítulo aqui do Amapá, é defender a autonomia médica. O que isso significa? Cabe ao médico, diante do seu paciente, fazer a opção mais adequada, levando em consideração riscos e benefícios do tratamento que ele pode oferecer para o paciente. Isso é normal, todos os dias nós fazemos isso na nossa atividade médica. É normal também haver discordâncias. A gente vai num congresso, assistir uma determinada palestra, você vê lá sobre uma doença, alguém que defende o tratamento clínico, alguém que defende o tratamento cirúrgico. Pode não haver consenso no final e cada um volta para sua casa e segue a sua conduta de acordo com o que achar mais adequado para o seu paciente. Isso não seria diferente na Covid. Há estudos que mostram benefícios, ainda não em larga escala porque não houve tempo para isso, as análises de metodologias podem ser questionáveis, mas sem dúvida os estudos observacionais têm seu espaço na evidência científica, sim, nós acreditamos nisso. E aqui, mais por necessidade do que por opção, nós não abandonamos em nenhum momento essa arma. Aos colegas que não prescrevem, aos colegas que condenam veementemente, qual é a nossa preocupação? Hoje, quem condena o tratamento precoce, que seria o de fase 1, que utilizaria as medicações que podem reduzir carga viral, condena também o paciente a não receber tratamento da fase 2, que é o maior desafio dessas novas variantes. Elas evoluem muito rápido, de maneira silenciosa para a fase 2, e o paciente fica em 72 horas com o pulmão totalmente diferente, comprometido. E aí, adianta só aumentar leitos, infelizmente a demanda não dá conta. Não vai ter medicação para entubar todo mundo, para manter todo mundo relaxado. Não vai faltar oxigênio, nós pedimos usinas de oxigênio aqui, graças a Deus fomos atendidos. Doutor Pedro Omar Valadares, médico, falando conosco direto do Amapá. Mais uma vez, muito obrigado, doutor, pela disponibilidade do senhor de falar aqui com a TV Clube de Ribeirão Preto. Eu que agradeço, parabenizo o nosso Conselho Federal de Medicina pelo posicionamento de defender a autonomia médica. As pessoas precisam entender, e os gestores também, que há sim tratamento para fase 1 e fase 2 que pode ser feito no ambiente pré-hospitalar e nos tirar mais rápido dessa fase tão crítica que logo a gente vai vencer. É isso aí. Obrigado, doutor. Um abraço. Até mais.